tudo o que você precisa saber. Cidadania, educação, cultura, saúde, cotidiano, políticas e variedade. Um programa jovem, Vida em Pauta. Olá, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Cidade, estreando nesse dia 15/3 o programa Vida em Pauta. Se você quiser participar do nosso programa, basta ligar no número 3624-8656, dar sugestões, mandar temas também para a gente estar debatendo aqui no programa, ao vivo, sempre com um especialista, com uma pessoa importante que possa estar falando para a gente sobre o tema que você escolheu. Hoje o tema do programa vai ser distúrbio alimentar. Então aqui no estúdio nós estamos com a nutricionista Maria Luísa Baum. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. É um prazer poder estar aqui na estreia do seu programa e vamos esclarecer as dúvidas, né, com relação aos transtornos alimentares. Os transtornos, né, desses transtornos alimentares, quais são? Então, as causas dos transtornos alimentares, elas são multifatoriais. Não existe uma causa só, né? Interagem fatores biológicos, psicológicos, familiares e socioculturais. Sendo que os mais citados, os mais conhecidos são os socioculturais, que é principalmente o culto à magreza e o padrão de beleza que é exigido nos dias de hoje, né? E o público que é mais atingido, que é mais cobrado, é o público feminino. E a gente vê que a incidência ela é muito grande na adolescência e no início da vida adulta, que é uma fase da vida, principalmente a adolescência, em que as pessoas elas querem ser aceitas por grupos. Então, elas fazem de tudo para se manter dentro do padrão de beleza, né? Mas existem também outros fatores, assim, fatores psicológicos. Então, pessoas que são muito perfeccionistas, que são obsessivas, elas têm uma chance maior de desenvolver algum transtorno alimentar, assim como doenças psiquiátricas já existentes, como a depressão, também é um fator de risco. Entendi. Você pode explicar para o povo que está assistindo em casa, né, para o público aqui da TV Cidade, o que significa anorexia? Então, anorexia, se a gente for ver, a origem da palavra significa falta de apetite, mas a gente sabe que não é bem isso. A falta de apetite, ela vai aparecer quando a doença ela já está instalada e já está num estágio avançado. Então, a anorexia, ela tem um perfil, assim. É muito fácil você distinguir uma pessoa anoréxica de uma pessoa bulímica. A pessoa com anorexia, ela evita comer, ela não come, ou ela faz dietas muito rígidas ou até mesmo jejum. E são pessoas que são muito magras, mas muito magras mesmo, assim, você vê que é evidente que ela está muito abaixo do peso. Essas pessoas, elas têm um distúrbio na maneira como elas se veem, entendeu? Elas têm uma distorção da imagem corporal. As pessoas com anorexia, muitas vezes, elas chegam a ficar 85% abaixo do mínimo do peso que elas deviam ter para a idade e para a altura dela. E essas pessoas, elas não conseguem enxergar que elas têm um problema. Realmente, elas acham que elas estão acima do peso. A gente vê várias fotos na internet, né? Tipo, tem um espelho, a pessoa magra, com um transtorno, né? Com um distúrbio, mas ela se vê gorda. Ela se vê gorda. Isso daí já é um lado psicológico, né? Sim. Então, mas os transtornos alimentares, eles são muito ligados ao psicológico, tanto que são doenças psiquiátricas. Não é um problema alimentar, é um problema, assim, vai repercutir no estado nutricional, mas a causa, o que leva a pessoa a ficar desse jeito, é um transtorno do comportamento, um transtorno psiquiátrico. Legal. O transtorno da compulsão alimentar periódica, você poderia explicar para a gente? Então, o transtorno da compulsão alimentar periódica é quando a pessoa ela tem episódios de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando você começa a comer e você não para mais. Assim, não é uma coisa que você come muito, não é isso. É você come patologicamente demais, você não consegue parar. Você
você não tem controle sobre a ingestão do que você está comendo. Então, pessoas com compulsão alimentar, geralmente elas são obesas. Geralmente, elas têm dificuldade em fazer um tratamento nutricional para emagrecer. E é muito comum em adolescentes obesas. E tem estudos demonstrando que 30% das pessoas obesas que vão procurar tratamento, elas têm episódios de compulsão alimentar. Pessoas que têm esse transtorno, eles demoram muito tempo para se cuidar, para procurar um tratamento. Então, é porque as pessoas que são atingidas por essas doenças, elas não conseguem enxergar o problema. Então, por isso que é muito importante as pessoas da família observarem e verem que elas estão com algum problema e levar num psiquiatra, né? Porque a pessoa não reconhece. Uma porque ela não acha que ela... Uma porque ela acha que ela está gorda. Uma porque ela acha que o comportamento dela não é errado. Entendeu? Ela está fazendo alguma coisa que vai fazer bem para ela. Né? Então, essa é a principal causa da pessoa não conseguir enxergar o problema. Nós podemos dizer que todo indivíduo que está bem abaixo do peso é um anoréxico? Não. Não, porque assim, para você ser diagnosticado como anoréxico, existem vários critérios. Então, para ser diagnosticado como anorexia, você tem que atender a todos os critérios da doença, né? Não é só porque uma pessoa está abaixo do peso que ela é anoréxica. Existem diversos fatores que podem ocasionar baixo peso, ou até mesmo a genética. Disse aí que é na adolescência. Isso pode ser um comportamento típico na adolescência? Então, típico não. Típico não, né? Não é uma coisa esperada. É um comportamento patológico, não é típico. Ele é mais comum nos adolescentes, mas não é típico. Típico a gente não pode dizer que é. Tá. Os moradores do bairro Gurilândia, amanhã, dia 16, na rua Pedrinho, às 19 horas, cinema na praça com o filme Zé Colmeia. Então, quem quiser fazer uma doação de sacos de pipoca, milho e açúcar, eu acho que é açúcar para algodão doce, entrar em contato com o telefone 8807-5548. O que é o distúrbio do comer compulsivo? É o que o jornalista lá falou pra gente? Então, não. Na verdade, ele é patológico. O que o jornalista falou é um comportamento que ele tem, mas que ele não come assim uma grande quantidade. O que ele tem, na verdade, é um pouco de gula, né? Não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, como eu já te disse, é um quadro patológico, né? E ele é parecido com a bulimia, sendo que não tem a pessoa ela não faz nada para compensar o que ela comeu, né? Ela não tem nenhuma maneira de tentar não engordar. Ela come e fica por aquilo mesmo. Entendi. E os transtornos alimentares, eles são um quadro graves? Então, muitas vezes eles são graves, né? Tanto que precisa de um tratamento multi e interdisciplinar. Mas tem cura? Mas tem cura e principalmente tem controle, né? Normalmente essas pessoas elas têm que fazer controle pro resto da vida ou por um longo período de tempo. O tratamento ele não é curto, é um tratamento longo, né? Se eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, tenho um amigo, né? Um parente que for da minha família, eu consigo distinguir quando ele está com esse distúrbio? Eu consigo ver, tipo, eu acho que ele está, vou ajudar. Então, na verdade, tem alguns sinais, mas em geral, as pessoas, tanto com anorexia quanto com bulimia, elas acabam tendo um afastamento social. Principalmente, assim, elas evitam atividades em que elas vão ter que comer perto de várias pessoas ou de outras pessoas, até mesmo refeições com a família. Você comentou, né, de sites na internet de anoréxicas e bulímicas. Nesses sites, as meninas, elas trocam experiência umas com as outras e elas dão dicas de como você fingir que você está comendo e você não come, sabe? Então, assim, na verdade tem alguns sinais, mas não é tão fácil de perceber porque elas tentam camuflar.
dever da família, o dever do dever pai, da família, né, prestar atenção na reação do filho, se ele está comendo, depois que come, para onde ele vai? Vai para o banheiro, vai para o quarto, o que ele vai fazer? Sim, né? e assim, e até mesmo no caso da bulimia, em que a pessoa provoca vômito, muitas vezes ela fica com calo no dorso da mão, assim, de pôr a mão na garganta para ela vomitar. Só que isso também você vê só no começo, porque depois de um certo tempo, a pessoa ela não precisa mais de um estímulo mecânico para causar o vômito. É assim, é automático. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Vida em Pauta. Voltamos já. Vamos apresentar Vida em Pauta. E voltamos aí com o programa Vida em Pauta. Doutora, a gente voltou do intervalo. Durante o intervalo, o Fernando Brizola ligou pra gente, disse que está gostando muito do programa. Muito obrigado, seu Brizola, grande amigo da gente, grande parceiro aqui na TV Cidade, que vai estar em breve aí no programa Evidência da nossa querida amiga Miriam Ferreira. Ele é a esposa dele, tá? O Djalma Lúcio, ele também ligou e está perguntando: a utilização de suplementos proteicos para ganhar peso pode afetar o fígado? Então, todos esses suplementos para ganho de massa muscular, que são à base de proteína, se eles não forem devidamente utilizados e eles não forem orientados por um profissional, né, que no caso seria o nutricionista, ele pode afetar não só o fígado, como também os rins. Então é importante que sempre que você for fazer a utilização de um suplemento alimentar, você vá procurar a ajuda de um profissional para ver se realmente há necessidade da utilização desse suplemento e para você ver a maneira correta de você utilizar. O uso prolongado desses suplementos, eles podem comprometer muito a saúde. É o seguinte, a ortorexia, qual é o significado dela? Então, a ortorexia, ela é um transtorno alimentar que ainda não é reconhecida como doença, né, na psiquiatria, e que ela é caracterizada por uma preocupação excessiva com a alimentação saudável. Então, é um transtorno novo que surgiu há uns 10, 15 anos e que atinge principalmente pessoas que, assim, nutricionista, né, é grupo de risco, e você vê que a pessoa, ela tem uma preocupação muito grande com a alimentação. Bom, Maria Luísa, eu agradeço a sua participação, tinha mais perguntas, tudo, mas o tempo é pouco. Tá, eu agradeço o convite e estou à disposição. Quando precisar, pode... Legal, vamos discutir bastante tema aí na base de alimentação, mas não se esqueça, o meu e-mail é marcoscastilho70@hotmail.com, né? Eu vou pedir para o Paulinho colocar aí, vocês podem mandar a sugestão de temas para a gente, pode ligar aqui na própria emissora também, tá dando sugestões de temas para o programa. Esse foi o nosso programa de estreia, agradeço a ter entrado na residência de vocês com um tema muito importante, que é o tema de distúrbio alimentar, que está ocasionando muitos problemas na juventude, na adolescência, tá? Eu agradeço a oportunidade de vocês terem participado também aqui do nosso programa. Um grande abraço para vocês, até quinta-feira que vem. Tchau! Fique agora com o Povo na TV.